Olá, alunas e alunos do grupo de estudos em nível de iniciação científica. Sou o professor Raimundo, estou gravando esta videoaula rapidamente para fazer alguns apontamentos sobre o artigo científico que culminará como o ápice do nosso trabalho de pesquisa. Vocês estão em fase de leitura ainda, mas eu creio que alguns já estejam pensando na feitura do artigo. Então vou fazer alguns apontamentos a esse respeito. Eu tenho aqui, rapidamente, uma síntese do método científico. O primeiro detalhe que se tem que ter ao fazer um artigo é uma pergunta. Todo artigo decorre de uma pergunta que você deseje responder. Por exemplo, se você é um aluno do Cefet, do primeiro ano, e está cursando a disciplina Língua Portuguesa, você tem uma pergunta de pesquisa, suponhamos, da seguinte natureza: qual a percepção dos estudantes do primeiro ano sobre a língua portuguesa? Então você tem uma pergunta e você quer responder a essa pergunta. A primeira coisa a se fazer é observar se outras pessoas já fizeram a mesma pergunta e se já acharam resposta para essa pergunta. Então você vai fazer o que nós chamamos de revisão bibliográfica. Como é isso? Você vai digitar no Google os termos que nós chamamos de descritores, as palavras-chave da sua própria pergunta. Por exemplo, Cefet, língua portuguesa, estudantes, primeiro ano, percepção. A partir dessas palavras-chave, que nós denominamos descritores, você vai encontrar uma série de artigos em maior ou menor quantidade que já tenham versado sobre essa mesma questão. Suponhamos que você encontre 100 artigos. Você lerá todos os 100 artigos? Não. Você lerá o resumo de cada um desses 100 artigos. E a partir do resumo que você ler, você decidirá que desses 100 artigos, somente 30 são interessantes para a sua pesquisa. Então esses 30 você armazena para fazer a revisão bibliográfica. Nessa revisão bibliográfica, você aí sim lerá esses artigos todos e fará um texto que será uma seção do seu trabalho sobre o que estes trabalhos anteriores já encontraram a respeito da sua pergunta de pesquisa. Essa parte do trabalho pode ser chamada também de referencial teórico no caso de você não estar no nível avançado o suficiente para fazer uma revisão bibliográfica. Então, revisão bibliográfica é um nome também para referencial teórico. Depois de ler os trabalhos que já versaram sobre o seu tema, você vai formular uma hipótese. A hipótese não é obrigatória para você que está ainda se iniciando na pesquisa. É mais para um nível avançado. Mas suponhamos então que você tenha essa pesquisa com a percepção dos alunos do primeiro ano com relação à disciplina língua portuguesa. Suponhamos então que você imagine pela sua vivência e também pelos estudos que já foram apresentados que os alunos consideram a disciplina importante. Então você tem essa hipótese. Você então vai realizar a sua pesquisa para você saber se essa hipótese que você lançou vai ser aceita ou rejeitada.
Como fazer isso? Realizando a pesquisa. Então você vai entrevistar, se for uma quantidade pequena de pessoas, ou enviar questionários, se for uma quantidade grande de pessoas. Como o seu problema de pesquisa envolve uma coletividade grande, o ideal então é fazer o questionário. Então envia esse questionário aos estudantes e a partir do momento em que você recebe esse questionário já preenchido, você vai analisar. E então você vai chegar às suas próprias conclusões e essa conclusão pode refutar a sua hipótese ou pode confirmá-la. Isso é o método científico. Evidentemente, eu dei um exemplo muito simples, mas você pode pensar num problema de pesquisa mais complexo, mais interessante. Então, esta é a base para a sua pesquisa. Agora, como você realizará essa pesquisa? Existem vários tipos de pesquisa. E nós dividimos os tipos de pesquisa quanto à abordagem, quanto à natureza e quanto aos objetivos. Quanto à abordagem, a pesquisa pode ter duas formas. Ela pode ser qualitativa e ela pode ser quantitativa. E existe a pesquisa mista, mas vamos pensar nessas duas possibilidades. O que é a pesquisa qualitativa? É aquela na qual os resultados que você obtém não podem ser calculados numericamente, você não pode fazer um gráfico com os resultados. Então, geralmente, a pesquisa qualitativa é resultado ou de uma pesquisa somente bibliográfica, ou de uma pesquisa mais reflexiva. Já a pesquisa quantitativa é aquela na qual você trabalha com muitos dados, e esses dados permitem a você fazer porcentagens. Suponhamos que para responder à mesma questão, qual a percepção dos alunos sobre a língua portuguesa no Cefet? Suponhamos que você tenha optado por entrevistar alunos. Bem, você não consegue na entrevista um número grande de pessoas, porque a entrevista exige muito mais tempo do que o questionário. Então suponhamos que você tenha conseguido entrevistar 20 pessoas. Você não pode, a partir dessas 20 pessoas, dizer que suponhamos que dessas 20 pessoas, 15 disseram que é muito importante a língua portuguesa. Você não pode, a partir dessa porcentagem, desses 20%, dizer que 68,95% dos estudantes do Cefet consideram a língua portuguesa muito importante. Por que você não pode fazer isso? Porque existe o que nós chamamos na pesquisa de universo e amostra. O que é universo? São todos os elementos que compõem, no caso, o Cefet. Todos os alunos do primeiro ano. Esse é o universo. A amostra é dentro desse universo a quantidade que você vai contemplar na sua pesquisa. Então, suponhamos o universo seja 1000 alunos. Desses 1000 alunos, você entrevistou 20. Você pode dizer, a partir desses 20 alunos, que 68,75% dos alunos consideram a língua portuguesa importante? Não. Então a sua pesquisa tem que ser qualitativa. Você não pode generalizar porque a sua amostragem é muito pequena. Agora, se você tivesse feito questionário e aplicado desses 1000 alunos que são universo a uma amostra de 700 alunos, aí você já pode fazer uma pesquisa quantitativa, porque o número de alunos que você atingiu é maior. Então essa é a diferença entre os dois tipos de pesquisa com relação à abordagem. Com relação à natureza, a sua pesquisa pode ser básica e pode ser aplicada. O que é uma pesquisa básica? É aquela que produz conhecimento. O que é uma pesquisa aplicada? É aquela na qual você produz objetos. Suponhamos que você esteja pesquisando sobre Covid-19. Se você faz uma pesquisa básica
você vai obter conhecimentos sobre a Covid-19. Se você faz uma pesquisa aplicada, dessa pesquisa sairá uma vacina, por exemplo. Então vejam a diferença entre a pesquisa básica e a aplicada. Evidentemente que a básica é um patamar abaixo da aplicada, mas ela é necessária para que a aplicada aconteça. Quanto aos objetivos, a sua pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Vou mostrar. Fiz aqui então, grosso modo, uma tabela com as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória, qual é a pergunta que você faz? O que ocorre? Já na pesquisa descritiva, qual é a pergunta que você faz? Como ocorre? E na explicativa, por que ocorre? Então, qual é o objetivo da pesquisa exploratória? Buscar informações que já estão disponíveis sobre um fato ou fenômeno. Então, se você faz uma pesquisa exploratória, é porque você ainda está iniciando no rumo da pesquisa e você quer saber sobre um assunto. Então, a sua pesquisa não tem um objetivo, digamos, muito ousado. Ela quer simplesmente conhecer. Já a pesquisa descritiva vai um pouco mais além. Você descreve um fenômeno que seja interessante para ser investigado. Então você não vai se limitar a buscar informações que já estão disponíveis. Você próprio, fazer a descrição de um fenômeno. Por exemplo, a descrição do grupo de estudantes do Cefet que estudam língua portuguesa. Agora, na explicativa, qual é o objetivo? Você desenvolve uma teoria para explicar um fato, fenômeno. Suponhamos que na sua pesquisa você tenha descoberto que 80% dos alunos consideram a língua portuguesa não necessária. Então é um dado muito importante e você vai descobrir por que isso acontece, por que eles consideram essa disciplina pouco importante. Aí você vai então dar uma explicação. Quais são as características dos diferentes tipos de pesquisa? A exploratória se refere à etapa inicial para outras pesquisas. Por isso, ela é para aquele estudante que ainda está se iniciando numa pesquisa. Já a pesquisa descritiva, ela faz comparação com o resultado que você teve e os resultados de trabalhos anteriores sobre o mesmo assunto. Por sua vez, a pesquisa explicativa vai aprofundar o entendimento sobre o fato ou fenômeno que ninguém antes já tenha feito. Então, a explicativa tem um caráter mais original. Então, nós partimos do mais básico e do menos original para o mais complexo e mais original. Quanto aos procedimentos, então suponhamos que você precise coletar dados para o seu problema de pesquisa e também, se você escolher uma pesquisa de caráter quantitativo ou qualitativo, quais são os procedimentos que você realizará para chegar aos resultados. São esses inúmeros tipos aqui. Eu vou falar basicamente daqueles que nós utilizamos em pesquisas mais iniciais. A pesquisa bibliográfica, que eu já mencionei, é aquela pesquisa na qual você vai digitar no Google e encontrar os artigos que já versaram sobre aquele tema que interessa a você. Essa é a pesquisa bibliográfica, você trabalha com livros e artigos publicados. Outra pesquisa que muitas vezes está alinhada com a pesquisa bibliográfica é a documental. Na pesquisa documental, você não analisa artigos publicados por outros pesquisadores, você analisa documentos. Então, suponhamos que você queira entender por que 80% dos alunos consideram a disciplina língua portuguesa não tão importante. Você vai ter acesso, aí dependendo do modo como você escolherá, às notas dos alunos,
ou avaliações que o professor tenha elaborado e vai tentar descobrir alguma coisa. Ou então, dependendo de uma outra pesquisa que você faça, suponhamos que você esteja pesquisando Covid-19, você busque dados da OMS, na própria OMS. Aí você encontra, então, esses dados. Isso a gente chama de pesquisa documental, porque você está analisando materiais de primeira mão. Você não pode chamar de pesquisa documental dados que você encontrou no G1, que você encontrou em um artigo publicado em um blog. Isso não é pesquisa documental. Então o aluno tem que estar ciente de que ou ele foi diretamente à fonte ou ele está citando a fonte a partir de um artigo. Isso até serve para você quando você está fazendo redação do Enem. Muita gente, às vezes, usa dados que são divulgados em um site e dados referentes, por exemplo, ao IBGE. O ideal é que você vá direto ao site do IBGE. Aí você fez uma pesquisa documental. Porque se você tem acesso a esses dados do IBGE ou da OMS por meio de artigos, ou de blogs ou de sites, esses dados são recortados conforme o ponto de vista de quem escreveu o artigo, de quem escreveu a reportagem, etc. Então tem menos valor. Além disso, existe a pesquisa estudo de caso. No estudo de caso, você vai dentro dessa questão ainda da língua portuguesa. Você não quer nem fazer questionários e nem escolher um grupo de 20 pessoas para entrevistar. Você então vai estudar casos muito interessantes. Então suponhamos, você vai estudar o caso de um menino que acorda às 4 da manhã para ir ao Cefet estudar, depois do Cefet ele vai trabalhar. Então é um caso excepcional. Ou então você vai estudar o caso de um aluno que detestava a língua portuguesa e começou a gostar. Ou o contrário, de um aluno que eu adorava e não gosta mais. Enfim, são casos interessantes que vão te ajudar a responder a alguma questão. Então, o estudo de caso é aquele no qual você se concentra ou em uma pessoa ou em um grupo pequeno de pessoas e vai estudar profundamente aquela pessoa. Então, esse é o estudo de caso. A pesquisa participante e a pesquisa ação são pesquisas mais avançadas, nas quais, por exemplo, se você está estudando a prostituição em Belo Horizonte, a prostituição de travestis em Belo Horizonte, você vai conviver com essas pessoas. Você não vai simplesmente entrevistar, você vai conviver. Isso é pesquisa participante e pesquisa ação. Temos ainda a pesquisa etnográfica, que é parecida. Enfim, são essas as pesquisas que a gente utiliza quando está iniciando. A pesquisa documental, a bibliográfica, a pesquisa de estudo de caso. Essas três são as mais utilizadas quando estamos ainda em início. Agora, quais são as 9 perguntas de um artigo científico? No resumo, o artigo científico, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, ele começa com um resumo. Não confundir o resumo do artigo científico com o resumo que você faz quando lê um livro. Vou explicar daqui a pouco o que é esse resumo. No resumo, o que deve constar? O que eu fiz em poucas palavras. Você, em 10 linhas, tem que dizer o que você fez naquele artigo. É por isso que eu disse no início que você, antes de ler 100 artigos, deve ler o resumo, porque se o resumo for interessante para a sua ideia de pesquisa, você lê o texto, se não for, você descarta. A introdução. A introdução vem logo abaixo. Na introdução, você deve apontar qual é o problema de pesquisa. Qual é a pergunta que te motivou a fazer a pesquisa. É importante, se você não tem uma pergunta de pesquisa, se você não tem um problema de pesquisa, você não consegue desenvolver bem o artigo. Porque a pergunta de pesquisa orienta você durante todo o artigo.
Se você não a tem, você começa a escrever algo, passa para outro assunto e vai escrevendo e nunca termina. Então a pergunta vai nortear e delimitar o seu trabalho. Na introdução também, além do problema de pesquisa, você vai apresentar o objetivo geral. O que é o objetivo geral? É o objetivo principal da sua pesquisa. Então, suponhamos que o seu problema de pesquisa seja qual a percepção dos alunos do Cefet sobre língua portuguesa. Você vai elaborar o objetivo geral simplesmente mudando essa pergunta e fazendo um objetivo, usando sempre verbo no modo infinitivo. Então, investigar, examinar, analisar, verificar a posição ou a opinião ou a perspectiva dos alunos do primeiro ano do Cefet em relação à língua portuguesa. Veja, você simplesmente transformou uma pergunta em um objetivo. Esse é o objetivo geral. O objetivo geral. Não usem como objetivo geral refletir, pensar, compreender. Por quê? Porque por mais que você tenha o objetivo de compreender, você vai transmitir isso por meio de um texto. Então, você tem que pensar no objetivo para quem for ler o seu texto. Então, quem for ler o seu texto não quer saber sua compreensão, a sua vivência, quer saber o resultado que você apresenta. Então, usem verbos que indiquem resultado. Apresentar, demonstrar, verificar, analisar, etc. Evitem verbos subjetivos. E você, a partir desse objetivo geral, você vai criar no mínimo 3 e no máximo 5 objetivos específicos. Isso vale para desde um artigo simples até uma tese de doutorado. Não pode fazer menos do que 3 objetivos e não mais do que 5. No caso de um artigo, esses objetivos vão ser mais simples. No caso de uma dissertação ou tese, cada objetivo vai dar um capítulo, por exemplo. Depois vem a revisão de literatura, que você já sabe o que é. Ou no caso, se você não tem ainda a condição de fazer uma revisão de literatura, pode chamar essa parte de referencial teórico. No referencial teórico, você não analisa os materiais que já foram publicados. Você apresenta, porque você ainda não tem condições de fazer uma análise, uma avaliação. Porque você só pode chamar de revisão de literatura quando você compara o que já foi publicado e faz uma avaliação sobre isso. Logo depois vem a metodologia. Como eu resolvi o problema? Aí na metodologia você vai dizer se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa, se a sua pesquisa é descritiva, exploratória e tal e tal. Depois vem os resultados. O que eu descobri? Você vai apresentar o que você descobriu. Você vai apresentar os dados. Depois vem a discussão. O que significa? Ou seja, eu apresentei o que eu descobri. Eu apresentei que 80% dos alunos não consideram língua portuguesa importante. O que isso significa? Aí você vai fazer uma análise desses dados. Agradecimentos. Aqui, essas 9 perguntas eu retirei de um sítio da internet. Então, agradecimentos a gente não faz, a não ser no caso de uma pesquisa científica publicada numa revista importante. Mas eu indico que os agradecimentos venham logo no início do trabalho. Então você vai agradecer, por exemplo, agradeço ao professor tal por ter lido o meu artigo, agradeço ao colega tal por ter me dado tal sugestão, agradeço ao laboratório tal por ter me permitido realizar o experimento tal. Isso é agradecimento. Nada de agradecer pai, mãe, Deus, nunca, um trabalho acadêmico. Depois vem as referências. Não se usa mais referências bibliográficas e nem fontes bibliográficas que eu já vi. São referências, são os materiais de segunda mão que você utilizou. Aqui neste 9 perguntas diz a que fontes eu me referi. Está errado.
Referência é diferente de fonte. Referências são textos de segunda mão. O que são textos de segunda mão? São textos que outras pessoas fizeram. Então, e você consultou. Livro, artigo, isso é referência. Se você consultou diretamente os documentos não são referência. Eles vêm depois numa outra seção chamada fontes, porque aí sim são fontes originais. Então saibam a diferença. Por que não dizemos mais referências bibliográficas? Porque bibliográfico vem de biblio, livro. E nossas referências hoje são muito mais de textos retirados da internet do que propriamente de livros físicos. Depois, no finalzinho, você pode ter anexos. O que são anexos? São informações extras. Suponhamos que você tenha ido até o site do IBGE e coletado alguns dados. Você apresentou dentro do seu artigo um pouco desses dados, mas não quis apresentar todos os dados, ou não quis trabalhar todos os dados. Nos anexos, você coloca esses dados. Suponhamos também que você tenha feito um questionário. Aliás, não. Suponhamos que você tenha aplicado um questionário. Esse questionário você pode colocar anexo. Existe ainda outra palavra que muitas pessoas confundem com anexos, que é o apêndice. Apêndice é onde você coloca o que você mesmo produziu. Suponhamos que você próprio tenha elaborado um questionário. Aí esse questionário não vem como anexo, vem como apêndice, porque você que fez. Então, anexo, algo que não foi você que inventou, que criou, e apêndice, algo que foi você próprio que criou. Bem, tenho aqui ainda alguns elementos essenciais que são potenciais e que são limitantes. O título. Preste atenção no título. Tem que conter a ideia principal de forma objetiva e concisa do seu trabalho. Isso é positivo. O que é negativo? Não crie expectativas não aderentes à problemática da pesquisa. Porque, às vezes, a pessoa escreve um título do trabalho assim: A História da Informática. Então, esse título presume que você vai contar a história da informática desde o início até a atualidade. E começo a ler o seu artigo e tem 2 páginas contando a história da informática. O seu título fez propaganda enganosa, criou expectativa errônea. Então, não pode. Resumo. Deve ter contexto, objetivo, procedimentos e resultados. Tem que ser básico. O que você não pode colocar no resumo? Citações, reflexões abstratas. O resumo, o próprio nome diz, tem que ser muito sintético. Não é o momento de fazer reflexões. Você vai mostrar em pouquíssimas palavras como foi sua pesquisa. A introdução. É positivo você contextualizar o leitor sobre a problemática e a relevância da sua pesquisa. Deve evitar o quê? Citações e informações genéricas. Deixe as citações e as reflexões para o corpo do trabalho. Não antecipe, porque há pessoas que já começam a introdução citando autores e mais autores. A introdução é para você apresentar o seu trabalho. No artigo de 15 páginas, a introdução vai ter 2 ou 3 páginas no máximo. A revisão de literatura. São pressupostos teóricos que sustentam a pesquisa. O que você não deve fazer? Temáticas que não contribuam diretamente com seu objetivo. É por isso que eu disse, se você leu o resumo de 100 artigos, nem todos esses 100 artigos que supostamente tratam do tema vão tratar diretamente daquele tema. Podem, às vezes, ir de forma periférica ou tangenciar o tema. Então, ignore as temáticas que não contribuem diretamente. Ainda que você tenha achado muito interessante um texto, se ele não contribui diretamente para a sua pesquisa, guarde para uma outra pesquisa. Isso vale, inclusive, para os próprios textos que eu sugeri. Você pode, às vezes, se interessar por um texto, mas ele não se encaixa bem na sua pesquisa. Guarde-o.
Metodologia, então são os procedimentos utilizados. Não descreva caminhos imaginários da pesquisa. E outra coisa também, não crie metodologia que é impossível de ser realizada, que é inexequível. Você, em tempos de pandemia, ou então sem recursos financeiros, pretende verificar como os brasileiros têm reagido à pandemia Covid-19. Como você vai conseguir isso? Entrevistar todos os brasileiros. Os resultados. Você tem que apresentar os dados e análise de forma científica. Evitar preconceitos ou suposições. Eu acho, eu penso, deixe os seus preconceitos de lado nesse momento. Considerações finais. Por favor, não escrevam conclusão. Não existe mais conclusão, porque nenhum trabalho é conclusivo. Todo trabalho está aberto a críticas, a revisões, seja pelo autor do próprio trabalho, seja por outros autores. Então, chame de considerações finais. Nas considerações finais, é o momento de você retomar o que foi apresentado, refutar ou confirmar a sua hipótese, mostrar que os objetivos geral e específicos foram resolvidos e apontar caminhos, as limitações da pesquisa. Nesta pesquisa não foi possível fazer isso, isso e isso, mas acredita-se que em pesquisas posteriores esse assunto possa ser voltado, retomado, etc., tanto por este pesquisador quanto por outros pesquisadores que se interessarem pela temática. Não é o momento de você trazer uma discussão nova. Nas considerações finais você não pode trazer algo novo. Por quê? Porque você está, então, praticamente começando outro trabalho. Referências. Lista de bibliografias e outras fontes consultadas. Não se aproprie de falas que não são suas. Referencie. Então você tem que colocar nas referências todos os artigos que foram mencionados no seu trabalho, que foram utilizados. Você tem que mencionar os artigos ou livros na ordem alfabética em que aparecem, e também você só vai mencionar aquilo que foi citado. Então, se você lê um livro, mas não usou aquele livro diretamente no seu trabalho, você não coloca nas referências, porque tem que haver essa compatibilidade. Se você citou durante o seu texto 9 autores, esses 9 autores têm que aparecer, nem 9, nem 8 e nem 10, 9. Então aqui eu tenho uma estruturinha básica de como é o artigo. A introdução. Na introdução você vai apresentar inicialmente, brevissimamente, a questão, uma apresentação, lança o problema de pesquisa. Se você puder, lance a hipótese. Depois, o objetivo geral e os objetivos específicos. A justificativa, tudo isso na introdução. Algumas pessoas orientam a separar introdução, objetivos, justificativa. Outras pessoas orientam a fazer junto. Em artigo, eu oriento a fazer junto porque o artigo já é pequeno. Se fosse um texto maior, uma monografia, uma dissertação, uma tese, o ideal seria você compartimentar essas sessões. Depois vem a revisão de literatura ou referencial teórico. Depois a metodologia, porque presume-se que depois da revisão de literatura é que você vai realizar a sua pesquisa. Então você vai dizer se a sua pesquisa é qualitativa ou se é quantitativa, todos aqueles dados que eu já mostrei. Depois vem os resultados, depois vem a discussão, depois, aqui está a conclusão, mas são considerações finais, e depois, por último, as referências. Se houver fontes, vem depois das referências, aliás, desculpem, vem antes das referências, e se houver apêndice, vem depois, e anexos depois. Então, nem sempre você vai encontrar manuais que apresentem da mesma forma a estrutura do trabalho. Estou apresentando a estrutura que eu acho pertinente, com base nos estudos que eu já fiz e nas pesquisas que eu próprio já realizei. E como eu sou avaliador também de trabalhos,
Eu observo muito esses detalhes. Então, mesmo eu apresentando um ou outro esquema aqui de terceiros, eu discordo de uma ou outra metodologia. Aqui eu tentei trazer um esquema de como é a primeira página do artigo. Eu vou tentar depois passar o link, porque isso aqui é de um artigo e eu retirei. Veja, o título do artigo vem geralmente em caixa alta ou não, vem no meio é centralizado, certo? Geralmente com letra maior. Logo abaixo do título vem o nome completo do autor. Mas suponhamos que você tem um nome muito comprido e não goste de tal parte do seu nome. Você tem que optar por qual será o seu nome acadêmico. Então, a partir do momento que você escolheu o nome acadêmico, você vai ter que sustentar aquele nome, porque aquele nome vai ser o nome pelo qual as pessoas vão te conhecer. Então, o nome do autor ou dos autores vem alinhado à direita, sempre, nunca do lado de cá, sempre do lado de cá. Suponhamos que haja mais de uma pessoa. Suponhamos que haja 5 pessoas. Como eu vou mencionar essas pessoas? Primeiro critério, ordem de importância. O que seria importância? O título que a pessoa tem. Suponhamos que haja uma pessoa que tem título de doutor, 2 com título de mestre, 1 com título de especialista e você, aluno de ensino médio. Virá nessa ordem, ainda que tenha sido você o autor do trabalho, aquele que tenha feito maior parte do trabalho. Depois eu explico por quê. Agora, suponhamos que no trabalho todos estejam na mesma condição. Todos são alunos do ensino médio. Aí você vai colocar em ordem alfabética, certo? Cada nomezinho virá com um destaque de rodapé. No rodapé, informação básica sobre cada um virá aqui. Acadêmico do primeiro ano do curso de engenharia mecânica pela universidade tal, mestrando em ciências biológicas pela universidade tal. Você vai, digamos de forma muito sintética, fazer a sua biografia acadêmica. Logo abaixo, então, vem o resumo. Aqui está com esse destaque, mas não gosto que coloque, geralmente não se faz essa entrada de parágrafo. Vem direto aqui, resumo 2 pontos e já começa. Então vem o resumo, depois palavras-chave, 2 pontos. E você coloca no mínimo 3 palavras-chave e no máximo 5. Elas podem vir separadas ou por ponto e vírgula. Logo depois, não está aqui, mas você vai colocar o resumo em inglês, abstract. E a mesma coisa, você vai traduzir e vai colocar as keywords, que serão as mesmas do resumo em português. E logo em seguida começa a sua introdução. Na introdução, você pode dar o nome introdução, mas por favor, não escrevam depois desenvolvimento, não. Dê um títulozinho, um subtítulo, aliás, para o seu desenvolvimento. Como iniciar o artigo? Aqui eu vou dar a vocês, pela minha experiência, 2 formas de você começar o seu artigo. Existe uma forma mais simples e uma mais complexa. Qual é a mais simples? Ir direto ao tema. Por quê? Exige menos habilidade analógica, menos habilidade linguístico-discursiva e menos habilidade intertextual. Além disso, é mais seguro quanto a riscos de evasão temática, você não corre o risco de fugir ao tema. Porém, fica um texto mais simples. Qual é a outra forma? A que eu particularmente uso, mas exige muita segurança. Você partir de exemplificação. Exige mais habilidade analógica. Eu copiei do anterior aqui.
exige mais habilidade analógica, mais habilidade linguístico-discursiva e mais habilidade intertextual. O que é habilidade analógica? Você fazer comparações. Habilidade linguístico-discursiva, você ter controle sobre a operacionalidade da língua. E habilidade intertextual é você ser capaz de, no seu texto, mencionar outro texto de forma ponderada, de forma serena e de forma rica. Então, é menos segura quanto a riscos de evasão temática. Darei agora 2 exemplos, um de cada uma, como iniciar o artigo. Vou dar exemplo de 2 redações que tiraram nota 1000 no Enem. A primeira é da estudante Thaís Saeger. Foi na redação de 2019. O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu tenho aqui o primeiro parágrafo, que é a apresentação, e é exatamente sobre a apresentação que estamos falando. Essa moça usa o método mais simples. Eu não vou ler para você, mas você pode paralisar o vídeo aqui e ver. Ela começa já indo direto ao ponto. Outro exemplo é uma redação. Desculpem, esta aqui é 2018 e esta é 2019. Neste texto aqui, o aluno, o estudante Gabriel, tratou da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam, ele não começou direto ao tema. Ele começou já mencionando na sua introdução um repertório sociocultural. Ele começa: o longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma perspectiva de vida. Veja, até aqui ele não falou do tema do trabalho diretamente. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Também aqui ele ainda não falou diretamente do tema, mas está falando indiretamente por meio de quê? De um exemplo. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Esta é uma introdução rica, porque parte de algo específico para o geral. Então, tem que haver uma habilidade analógica, porque você precisa associar algo muito específico com o tema do seu trabalho, no caso, a redação. Além disso, você precisa mencionar esse algo específico de forma ponderada para que não ocupe muito tempo do seu texto, porque senão fica sendo um texto sobre Na Quebrada, quando na verdade o texto é sobre a democratização do acesso ao cinema. A menção a esse filme é apenas o que? Um gatilho para você construir o seu texto. Eu gosto dessa forma porque já chama a atenção do leitor para como o tema do trabalho é visível em algo concreto, em algo muito específico. E aí você vai então tecendo o seu texto para ao final você mencionar novamente o Na Quebrada ou o que quer que seja que você tenha mencionado para mostrar. Espera-se que num futuro próximo as pessoas que tiveram acesso ao longa-metragem nacional na Quebrada não sejam um número reduzido, como foi apresentado no início deste texto. Enfim, você deve retomar para que haja uma ideia de quê? De justificativa de você ter apresentado logo no início um elemento da cultura. Eu sugiro que vocês leiam essa redação nota 1000, porque ficou excelente, bem melhor do que a outra, que também tirou nota 1000,
mas a meu ver o tema era mais complexo. Isso também diz muito sobre o trabalho. Pessoal, são então algumas sugestões sobre como vocês devem proceder ao início da pesquisa que vocês estão desenvolvendo.